Olá pessoal, então estamos oficialmente aqui pro Traços e Manchas, episódio 2, né? Antes da gente começar, alguns recadinhos aí, né? Deixa eu puxar aqui a tela do Discord já. Coisas que surgiram novas aí no servidor, né? A gente tá colocando todos os episódios gravados do Resolve Aí, né? Tem episódio gravado número 1 aqui do Traços e Manchas, né? E tem também das dúvidas de 3D Max também, não tira dúvidas 3D Max ali e tudo mais, né? E também, né, eu tenho acompanhado vocês ali nas dúvidas e sugestões que vocês sugerem aqui, né? A gente tá sempre de olho aqui, né? Eu tô até procurando, deixa eu ver se era aqui. Que acho que até o Bruno mesmo comentou, que depois a gente vai fazer mais organizadinho esses nossos encontros, né? Porque eles devem ser quinzenais, mas fazer mais organizadinho pra... Que nem ele comentou, acho que tem outros assuntos aqui. Não, tá, bate-papo de texto. Pra fazer aqui, né, eu sugeri um cronograma pra que possa ser colocado no Google Agenda e tudo mais. Então, a gente vai sim ajeitar essas coisas, ficar mais legal aí. Entre outros... iniciativas que a gente pretende ter também, né? Que a gente já comentou de fazer, entre aspas, concursos de logo ali, mas eu até conversar. É até interessante antes da gente começar a conversar sobre isso, né? Então, só para passar, né? Tem os episódios gravados aqui. Tem o. Lógico, né? Se tá gravado, deixa eu mostrar a coisa aqui que nós temos aqui também. A gente tem aqui o canal no YouTube do Anima Game, né? Se vocês quiserem se inscrever, né? Daqui a pouco vai ter mais coisas e eu já vou fazer um aviso para vocês que vai ter dia 27 e dia 28. Vou ver certinho se é de maio. Acho que é de maio mesmo. Vai ter uma live que vocês vão achar muito interessante, porque é um tema, de fato... Deixa eu só pegar aqui. É um tema, de fato, muito relevante, né, para vocês, principalmente. Acredito que... Pode ser que vocês queiram fazer o curso por hobby também, não é uma proibição fazer ou não por hobby. Mas dia 27 e dia 28 de maio vai ter uma live sobre precificação de serviços em animação, né? Então, e vai estar lá no canal do Anima Game lá. E daí eu vou colocar também aviso lá no Univirtus para vocês. Posso colocar aqui também? Vou colocar aqui os anúncios. E daí vai ter também um espaço para vocês se inscreverem nessas duas lives, para ter certificado também, né? Daí vocês podem, para quem quiser usar em atividades complementares, né? Se for de outro curso, de outra área ou de outra universidade, se estiver aqui com a gente na Uninter, dá para usar lá nas atividades extensionistas, participação em eventos, né? Esses certificados. Então, tem essas duas possibilidades aí e cada live, né? A do dia 27 e a do dia 28 vai precisar de uma inscrição, né? E vai valer, cada uma vai valer horas, né? Então, já deixar ali para vocês irem lá, aproveitarem para se inscrever e assim que eu colocar ali os avisos para vocês poderem se inscrever também, né? Não só no canal do Anima Game, mas para se inscrever para ganhar horas, né? Já coloco lá, daí vocês se inscrevem também e daí eu acho que é um tema super relevante para vocês, né? Que justamente acho que a maior dúvida que o pessoal tem é justamente isso, né? Como precificar, né? Então a gente vai trazer um convidado muito importante, muito especial, que entende bem do assunto. E daí a gente vai poder ver, né? Como precificar e lógico, né? E ter como até se organizar melhor, né? Eu diria até que saber precificar até faz você parecer mais profissional na área, né? E é isso, né? Então,
de início aí tem essa live. E o que vocês acharam dessa live? Tá perguntando pra mim? Pode ser também. Eu acho que sinceramente vai ser legal, porque, por exemplo, falar pro professor uma coisa que eu tenho muita dificuldade é colocar preço no trabalho, porque eu já cheguei a vender desenho de commission. E eu vou falar pra você que às vezes é difícil, porque principalmente se você for vender no Brasil, é difícil você colocar um valor tão alto, mas também não pode colocar um valor muito baixo ao ponto de parecer que não vale nada também. Então é complicado achar um balanço. Eu acho que é bom saber. Sim, acho que essa live vai ser bem enriquecedora aí. E é isso mesmo, é bem difícil mesmo. Até porque, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas às vezes eu, no começo também, quando vou precificar as coisas, a gente tem a tendência de gostar do que tá fazendo, né? Fazer uma animação, um jogo, um personagem, alguma coisa, achar legal isso. E daí parece que entre muitas aspas, parece que é muito errado cobrar por uma coisa que você tá praticamente se divertindo pra fazer. E isso pode ser um problema também. É, verdade. Falar pra você que, por exemplo, principalmente quando eu tinha que fazer pra algum amigo, alguma coisa assim, a pessoa, tipo, me conhecia, eu ficava assim, ai meu Deus, mas eu vou cobrar tanto assim. Não conseguia cobrar muito não, falar pra você. Eu tive um pouquinho de problema com isso. Principalmente se eu precisasse fazer desenho. Que acabava que eu sempre ficava fechando e abrindo minhas commissions. Porque eu não ficava assim, eu vou pegar um trabalho que vai demorar 8 horas pra eu fazer. E aí eu vou cobrar, tipo, R$20. É bastante injusto contigo. É complicado, complicado. Sou ruim também de cobrar as coisas. Né, tem que... e trabalho pra amigo, parente, é sempre uma coisa um pouco mais difícil. É sempre... É que amigo e parente tem aquela habilidade de fazer a cara do gato de botas e funcionar pra você, né? Sim. Aí fica difícil, aí você acaba cedendo às vezes a fazer as coisas de um preço mais em conta. Olá, Kátia! Kátia também chegando aqui com a gente. Lembrando aqui que vocês podem usar tanto o chat de voz, que nem a gente está fazendo, que nem tanto com um texto, né? O pessoal tá chegando, eu falei que o pessoal ia chegar mais além. Então, pessoal, vamos lá então. A Gigi mandou pra gente uma animação e hoje a ideia é a gente conversar mais e ver o material de vocês. Pode ser animação, pode ser ilustração. E a gente vai analisar aqui e vai comentar o que achou, o que pode melhorar. Mas é claro, eu acho que eu não preciso dizer, mas eu direi. O objetivo não é fritar alguém ou fazer bullying ou ser extremamente deselegante, tá? Eu acho que nem precisa dizer isso porque vocês são pessoas super 10, super legais. Mas o objetivo é mesmo apontar melhorias possíveis e entender o seguinte, né? Para vocês também não se sentirem mal. É que não existe trabalho que não tenha como melhorar, tá? Então, perfeição não existe. A gente poderia pegar até obras que a gente adora e tudo mais e ia ver que tem vários pontos bem ruins. E falando sobre obras que gostam, eu sou bem suspeito, porque eu gosto de Dragon Ball. E se a gente pegar aqui coisas que estão bem ruins em Dragon Ball, eu acho que dá um material bem extenso, porque tem situações bem complicadas na animação ali, e de consistência e tudo mais. Mas tudo bem. A questão não é falar sobre Dragon Ball. Eu vou aqui então para todo mundo ver. Acho que eu vou baixar primeiro aqui o vídeo. Assim, já lembrando que tá meio ruim. Não tá muito bom. É porque assim, isso aí
Eu vou até confessar, eu fiz uma coisa meio errada, porque tipo assim, eu fiz errado um pouco o projeto que eu deveria fazer de animação 2D. E aí, eu tava, tipo assim, refazendo umas partes, aí depois eu fiquei assim, é porque assim, a ONG que eu tava querendo ajudar, ela acabou sendo diferente no final das contas, que aceitou, sabe? E eu já tinha meio que começado um pouco com a ideia do que eu poderia fazer e tal, porque ia ser uma coisa mais comercial, sabe? Eu achei que seria legal. E aí, eu fiz meio que uma base, assim, pra pegar umas partes e depois colocar tudo junto, sabe? Colocar um nome diferente e tal, e ver como que sairia. Só que daí o que aconteceu no final é que a ONG foi totalmente diferente. No final das contas, daí eu tive que refazer um pouco minha ideia. E aí, conversando com a moça da ONG, eu falei assim: quer saber? Vou fazer tudo de novo. E aí, eu acabei, tipo assim, só pra, entre aspas, reciclar uma das partes que eu já tinha feito. Queria saber como que tá, tipo, se tá bom, se não tá bom. Não, E tranquilo. também quero falar que a voz é minha, que eu usei, da dublagem. Só que ela Uhum. tá com um modulador de voz do Di Ferreira do NX0. Então, não. Então é isso aí. Vamos ver então. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Tá executando. Você sabia que juntos podemos transformar vidas? Ok. É bem rápido, na verdade. Uhum. Porque senão o Discord não deixa eu mandar. Tá. Vou, vou aumentar o volume aqui e eu vou parar a musiquinha. Aí. Vamos ver aqui. Você sabia que juntos podemos transformar vidas? Eu achei que ficou bom. Você sabia que juntos Eu não podemos sei se a transformar movimentação da vidas? cara tá demais, não sei se a boca tá estranha, não sei se a mão também ficou meio esquisita. É que assim, vamos lá. É, anime tem um conceito histórico e produtivo bastante relevante em questão de linguagem, né? Porque, o que que eu quero dizer com isso? Anime, geralmente, eles trabalham cortando muito custo e reaproveitando muito, né? Então, às vezes, aquelas posições de ação que o personagem fica por muito tempo fazendo é justamente porque eles só querem fazer animação da boca, alguma coisa assim, né? Pra ser simples, né? Mas eu acredito que esteja bom, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um play de novo aqui, vamos Você ver. sabia que juntos podemos transformar vidas? Ok. Deixa eu ver. E o pessoal aí? Vamos lá, vamos perguntar para as pessoas aqui, depois a gente vai verificando aí. O que que vocês acharam, pessoal? Deixa eu voltar lá. A Kátia também achou muito bom. Aí é sobre a posição da mão, né? Ele levanta a mão, ela levanta a mão fazendo um, né? Ali. Achei que ficou muito bem feito, ficou muito legal. A Saif disse também. Obrigada, gente. Hum. É que assim, eu acho que para esse tipo de vídeo, assim, né? Algumas coisas assim não vai dar pra fazer também um, um super thriller de ação e tudo mais, né? Mas ficou bom, né? A anatomia tá legal, o personagem tá interessante, o movimento do rosto é interessante, né? Vamos ver de novo, né? Se você tem essa sensação que ele tá exagerado, vamos olhar com calma aqui. Você sabia que juntos podemos transformar vidas? Você Então, eu sabia não que sei se eu juntos deveria podemos tentar transformar mexer alguma vidas? outra coisa no corpo. Eu não sei se eu deveria, tipo assim, o rosto menos, daí, sei lá, mais o cabelo, ou mais sabe, o ombro, talvez, a posição que ele. Não sei se porque assim, ao mesmo tempo que parece estático, pra mim não parece tão estático e eu tenho um pouco de medo de estar exagerando em umas partes e não tá botando em outras. Você sabia que juntos podemos transformar vidas? É que é bem curto, né? O que que eu poderia dizer pra você? É, às vezes, como você tem o conjunto todo e ele é bem curto,
você tem essa sensação que tá muito parado. E o que que o pessoal costuma fazer? É... Eu vou até fazer um negócio aqui, vamos lá. Não vai fazer muito sentido, mas a gente faz aqui uma, entre aspas, gambiarra para explicar a ideia. Porque daí, no caso, como é um trecho muito curto, talvez, às vezes a gente tem essa ideia de precisar movimentar demais, e tudo mais. Na verdade, ali você acertou os pontos ali, né? Porque os áreas de expressividade de um ser humano é justamente as mãos e o rosto, né? Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu criar um novo projeto mesmo aqui. Aí, nessa pasta mesmo, chamar aqui. E daí eu acho que talvez seja a sensação do que vem depois, sabe? Deixa eu, deixa eu pegar aqui. É, aqui. Eu não sei se o professor tem interesse de ver qual que era a ideia do vídeo inteira que eu tava tendo. Porque assim, essa é uma parte que eu, tipo, meio que tava passando a limpo da ideia meio grosseira que eu tava fazendo. É, Mas. eu acho que pode mandar mais partes, sim. O pessoal também, Kátia, Saif, Paola, se quiserem mandar material pra gente analisar, a gente pode também. Quer dizer que, de repente, ó, eu vou fazer uma coisa mas pode mandar, sim. Eu ia fazer uma coisa mais simples aqui, só pra você ter uma ideia de movimento, ó. Aqui até, vou até tirar o som, só pra gente ter a ideia. Opa, não, tô gravando. Até tirar o som aqui, ó. Aqui, ó, se ele ficar em repetição mesmo, ó, até acho que tem repetição, ele fica meio esquisito. Aí você nota realmente que as coisas estão muito repetidas. Mas talvez a grande questão aqui seja o restante. Eu não sei como é que você fez o restante, né? Você pode trazer aí. Mas, por exemplo, uma simples e pequena mudança de enquadramento já, já faz uma diferença na animação mesmo, ó, sendo repetida, ó. Aí foi mudar de assunto e colocou, parece alguma coisa mais ampla. Às vezes o movimento, às vezes você pensa, ah, e o cabelo, o tal movimento, mas às vezes é só, às vezes mudar de enquadramento ou pensar no assunto Hum. que você... Então, eu não sei se eu posso extremar minha tela, porque na verdade o que eu tenho ele completo, ele tava no CapCut, porque eu já tinha mesclado um pouco de voz com um pouco de coisa da ideia que eu tive, né? Hum, Não sei se dá certo, na verdade, mostrar assim. É porque eu tinha. É porque eu acho que vendo você vai entender qual que foi a ideia. hum, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver aqui, ó. Qualquer coisa, ó. Te mandei o meu e-mail ali, depois se quiser mandar até ver se vai por e-mail, eu baixo aqui também. Ah, pode ser. Peraí, deixa eu só. Opa. Daí eu mando. E você, vocês, pessoal, o que que vocês acham? O que que vocês acham que realmente a Gigi achou que ficou um pouco o movimento aqui, essa parte? Vocês acham que poderia mudar alguma coisa? Vocês acham que só essa questão, de repente, se fosse só isso, mudar o enquadramento em um momento poderia ser interessante? O que que vocês pensam? Só uma opinião minha. Eu gostei bastante do movimento, a animação ficou bem legal. Eu só acho que dava pra dar um pouquinho mais de emoção, entre aspas, na parte em que ela levanta a mão, sabe? Tipo, deixando que na parte que levantasse a mão fosse mais rápido. Como posso explicar? Na transição do movimento, enquanto antes dela subir a mão e aonde a mão tá parada, sabe? Pra estar realmente algo mais animado. Não sei se eu consegui passar o que eu tava pensando. Tá, vamos lá.
No momento que ela vai levantar a mão, repete aí. Só pra gente ver se a gente consegue fazer alguma gambiarra aqui. Ó, normalmente, pra eu fazer isso, eu pego os frames e os frames que estão durante o movimento, que seriam, no caso, que eles estão entre a mão baixada e entre a mão em cima, né, já apontando, eu deixo eles um pouquinho mais curtos. Porque aí dá essa coisa de dela levantando de uma forma mais animada, sabe? Vamos ver aqui. Mas é uma boa mesmo. Deixa eu ver. Mas a animação tá linda, fez um ótimo trabalho, viu, Gi? Deixa eu- Obrigada. Na verdade, eu falo pra você que é porque, né, a gente quer fazer tudo bonitinho, assim, de anime e tal. E às vezes eu fico nessa, porque me dá muito medo de deixar muito estático, ou às vezes o personagem eu quero movimentar mais, às vezes eu não sei exatamente o quanto eu deveria estar movimentando ou não. Ah, eu te entendo. Eu não faço animação do tipo anime, né? Eu tento fazer uma coisa mais cartunesca mesmo. E, eu queria muito ter um material pra mostrar aqui, só que eu tive que atualizar meu computador e eu acabei perdendo algumas coisas. Então, Não, mas a contribuição já é ótima já. É verdade. Ah, eu mandei pra você. Tipo assim, só o começo que ele tá arrumado, o resto era mais só a ideia do que eu tava tendo, mas óbvio, ela tá bem mais estática porque é só a ideia, mais ou menos. Eu acabei mandando dois, eu mandei, só que eu mandei sem o vídeo, de o outro eu mandei com o vídeo. Eu esqueci de botar o vídeo, eu só enviei. Mas é o segundo. Ok, eu vejo aqui já. Mas eu achei interessante aqui, ó. O que que você achou da ideia já do. É Scythe? sim, safe. Ok, ó. Aqui é o original, né? Peraí. Teu original é esse aqui. Aí, vai lá, vai. Sim. E daí com a sugestão dele fazer a transição da mão mais rápida ali, ó. Comendo. Ah, eu acho que é bom também. Na verdade, isso que às vezes eu fico meio de quantos quadros eu deveria fazer, porque eu fiz a mão, por exemplo, se você vê o rosto todo, ele tá, tipo, até a movimentação tá mais rápida, tipo a piscada, ou ele abrindo, fechando, ou a sobrancelha, mas o resto eu deixei um pouco um pouco mais lento. Aí, eu não sei se, eu acho que talvez ser deixado um pouco mais rápido teria sido melhor mesmo. É, eu achei que a questão da mão aqui, né? É que é bem aquele. A questão. Eu não sei se chega a ser uma aceleração e desaceleração, né? Fica interessante, a mão sobe rápido e depois ela desce devagar. Fica interessante, fica uma coisa mais orgânica. Achei muito boa a observação do Saif. Tá, Verdade, obrigada. é o e-mail 2? É, É o 2. O um ele tá sem nada, porque eu esqueci de colocar, desculpa. É que eu fiquei não, prestando atenção tranquilo. vocês falando. Acabei só mandando sem nada. Desculpa. Sem problema. Deixa eu peraí que ele vai querer tocar aqui do lado. Deixa eu dar um pause. Mas eu quero só deixar aberto que esse daí, ele já é tipo só a ideia bem grotesca do que eu tinha imaginado de fazer. Então eu fiz meio que a ideia e aí eu ia passar limpo por cima, mas acabou como eu falei, a ONG, eu acabei mudando a ideia totalmente do que eu ia fazer. Então, tipo, esse eu nem vou usar mais, eu vou. Já tô, tipo, começando com outra ideia, com outras coisas já. Mas como eu tinha feito essa ideia toda, daí eu pensei, Não, tranquilo, eu tô ficando aqui. Você sabia que juntos podemos transformar vidas? A OACC trabalha essa para é a melhorar animação áreas específicas como antiga. saúde, educação, meio ambiente e já impactamos milhares de pessoas com nossos projetos. E você pode fazer parte dessa mudança. Seja voluntário. Doe, participe, visite o site e ajude nós hoje mesmo. Tanto que eu nem terminei de fazer essa ideia do que seria do final de tudo. Eu não sei, porque esse seria o vídeo, teoricamente, que eu ia passar limpo depois ia fazer a menininha vindo, aparecendo, com uma de estrelinha, uma de coisinha. E aí depois fazer as transições, mas
Entendi. É quase como um animatic. É porque eu queria fazer meio propaganda, vibe. Uhum. Não, mas eu achei super interessante aqui a linguagem que você escolheu, essa linguagem digital, né? Só deixa eu ver uma coisinha aqui, que eu não sei se foi o meu monitor. Mas eu entendo, mas acho que daí também não acredito que você já falou, acho que daí, se for o que eu, se não for o meu monitor aqui, não é uma crítica bem válida que eu ia fazer. Deixa Você eu ia ver. falar da. Talvez a boca que não tá sincronizada, né? Na Não, verdade. é essa parte aqui, ó, que a sombra teve uma inconsistência Ah, aqui. é. Mas essa Então, aqui, esse aí eu mesclei duas coisinhas, porque eu faço um no. Desculpa interromper. Eu faço um no Paint to Sai e o outro eu passava no Krita. Aí acabou que eu mesclei duas na mesma layer. Eu acho que é não, por isso que ela ficou tranquilo, escura. não, tranquilo. Mas acho que aqui a, a dinâmica de velocidade que o Safe comentou também se aplica ali, né? Esse movimento tipo de alerta, que ele vem mais rápido, e quando abaixa mais devagar, né? Eu acho que pode ser interessante. Olha, faz de novo aqui, né? De repente aqui também pode ser interessante quando essa personagem tá falando, esse aqui não tá, de repente ele dá uma olhada pra ela, né? Observar ali e depois ele pisca e olha pra frente, né? De repente, não sei, né? Não sei se eu... O que que vocês acham aí? Vocês que estão acompanhando aí também. Ah, eu acho legal, acho que dá uma. Deixa mais natural, sabe? Uhum. Falar pra você que eu ainda tô, por exemplo, essa parte que você falou de aproximar a câmera, às vezes deixar o foco mais no personagem, só no rosto dele. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de saber quando fazer isso, sabe? Na animação. Porque eu nunca sei exatamente, tipo, por exemplo, eu tenho até ideia de como eu gostaria de fazer as coisas, mas às vezes eu fico, tipo, na hora de executar, principalmente a questão da câmera, eu fico às vezes meio. Que ângulo que eu faço? Eu faço isso na frente, faço só pegando um, eu pego só o outro, porque daí como tá os dois ali, eles vão falar junto. Eu nunca sei se eu deveria só focar a câmera em um, focar nos dois. Eu sempre fico nessa. Porque agora, como a animação ela deu uma mudada, ainda assim eu tenho esse problema de não saber se eu deveria focar mais em um quando ele tá falando, focar nos dois, qual que é o momento que eu deveria focar em um ou outro. Entendi. Assim, eu acho que o que pode ajudar, acho que nessa questão, é justamente descobrir a intenção, né? Que acho que o que faz a gente, na área, conseguir evoluir em qualquer área, né? É descobrir qual que é a nossa intenção. Porque daí, a partir do momento que você tem intencionalidade, você não vai sentir essa insegurança, né? Que você sempre vai saber o que que você está pensando em fazer, né? Que intenção. O que que eu quero dizer com isso? Sobre enquadramento. É interessante pensar, assim, sobre o close que eu dei ali, né? Qual que foi a minha intenção na hora? A minha intenção na hora foi, de repente, se a animação continuasse só naquele enquadramento, mudar o enquadramento para ter um ritmo mais interessante, mas eventualmente é, eu poderia fechar um close no rosto, por exemplo, ele vai falar uma palavra-chave, uma palavra mais importante depois, ó, eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra-chave. Essa palavra é mais importante que as outras. Você pode fazer isso também. Outras questões de enquadramento que podem ser interessantes, assim, né? Eu sei que talvez no caso desse trabalho da OSC seja mais difícil de fazer isso que eu vou falar, né? Mas tem questões de enquadramentos como plongé, contra-plongé, né? Deixa eu pegar aqui, eu rabiscar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de explicar, né? Pensar aqui, né, numa uma câmera, né? Que isso aqui é uma câmera. E ela tá filmando aqui na diagonal. E tem um personagem, que é um
Super bem desenhado o personagem aqui. Ó, é a câmera filmando pra cá, de cima pra baixo dá um efeito, de baixo pra cima dá outro efeito, né? Qual que é o efeito geralmente que dá quando a gente faz assim de cima pra baixo? E qual que é o caso esse aqui? Deixa eu, me deu uma questão meio louca, deixa eu só confirmar aqui porque senão eu vou falar besteira e às vezes dá uma confusãozinha aqui. Deixa eu- Você fala que aquele negócio, tipo assim, da câmera de baixo pra cima dá um sinal maior de grandeza pro personagem, daí de cima pra baixo dá outra coisa. Isso mesmo. Essa aqui, ó, eu ia falar ao contrário. Essa aqui eu G. Esse aqui eu contra G. O que que acontece geralmente nas animações é que quando a gente geralmente pega aqui, ó. Isso aqui, eu acho que para o trabalho da OSC acaba sendo mais comum, né? Porque você vai querer falar de igual para igual, né? Mas de repente, se você quiser falar que essa pessoa está numa situação vulnerável, você pode usar essa câmera, esse ângulo de câmera aqui que vai dar uma sensação, né? Até o efeito do, do rostinho do gato de botas é muito disso, né? A gente pegar aqui e fazer um desenho aqui. Nem é o gato de botas mesmo. Um bichinho aqui, mais ou menos, né? Perspectiva contra plongé. Ele fica mais oprimido, né? E se a gente pega ele, digamos que tem uma montanha. Você tem um boneco palito aqui, ó. Aqui, ó. Ele já fica mais num aspecto mais de poder, né? Ou de repente, uma questão assim, né? Então, eu diria que essa questão de quando usar um ângulo de câmera, quando fazer um enquadramento geral, por exemplo, né? Essa questão de quando que o personagem, a gente pega ele aqui, né? Num enquadramento assim, ou num enquadramento assim, ou até num enquadramento bem maior, né? Eu acho que uma das. Veja se vocês concordam, vocês podem discordar de mim, à vontade. Eu acho que é muito como a gente tem que pensar, às vezes, a animação como se fosse um texto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, e eu disse, sei lá, e o mundo voltou a ter árvores. Aí vale a pena eu pensar, se eu escrevi isso, talvez o plano geral, mostrando que o mundo voltou a ter árvores, é mais ideal do que mostrar um close, né? Aí, de repente, vamos pensar nesse quesito da OSC, de repente, né? Doar é muito importante. Preste atenção que eu vou te explicar os caminhos que você pode falar. Aí, ó, preste bastante atenção. Se eu fizer um preste bastante atenção, alguma coisa assim, talvez eu queira fazer um close no personagem para justamente como se pense assim. Eu acho que vai ficar mais fácil assim. Pense que a câmera são os olhos do espectador. Aí, se eu quero, por exemplo, acho que vai ficar um bom exemplo, um exemplo meio esquisito. Mas vamos supor que eu estivesse contando uma fofoca. Se eu falasse, deixa eu te contar um negócio. A tendência é você se aproximar para escutar essa fofoca, essa coisa assim que é muito importante que você precisa prestar atenção. Aí você aproxima. Aí se eu estiver falando, é, olha aqui como ficou bonito esse cômodo da minha casa, você vai olhar mais pro geral, assim, né? Sei que é um exemplo meio esquisito, assim, que eu dei, né? Mas a questão é essa. É pensar a animação como se fosse um texto e qual que é a tua intenção, né? E acima de tudo, né? Às vezes a gente tem a tendência de... E é normal isso, né? De pensar de uma forma até
mais realista, né? O que que é uma animação, o que que é uma expressão e tudo mais. Mas a grande questão é que o objetivo é contar uma boa história, né? E às vezes contar uma boa história, você vai se permitir cometer exageros e até outras coisas ali para contar bem essa história. Não sei se faz sentido para vocês isso. Na verdade faz, por exemplo, até eu acho que até esse exemplo que você deu de contar uma fofoca, pensar que a câmera ela os olhos da pessoa que tá vendo, faz muito mais pensar que talvez a câmera, no caso, é tipo, a pessoa. Então, como você vai fazer ela participar daquela história, ouvir aquela história, e de que ponto ela vai estar ouvindo, de cima, de baixo, de frente, qual vai ser o tanto que você vai mostrar daquilo, quanto que ela vai estar vendo daquilo, daquela cena. Acho que faz sentido pensar dessa forma também. Principalmente porque até na questão da OSC, como que é uma coisa, tipo assim, você falou meio de igual para igual, até mostrando, tipo, ai, tem alguns problemas, talvez. Por exemplo, que agora eu vou fazer a minha OSC de uma ONG para animais, na verdade. Então, ter um pouco mais essa visão de, ai, talvez mostrar algumas cenas um pouco mais, sabe, de cima para baixo, para mostrar, tipo, a questão dos cachorros e tudo mais. Nessa questão mais vulnerável. Não sei se seria uma ideia boa também. Tô tentando ver como que eu posso usar, na verdade. É, Mas, pode falar, pode falar. desculpa. Não, pode falar. Complementar realmente, se é uma OSC de animais, cachorros, gatinhos, eu acho que conseguir representar eles em contra-plongé e nesse aspecto, imagine, é justamente a perspectiva de quem vê o animalzinho, né? De baixo para cima, ele querendo carinho ali, e como é que eu posso dizer? Isso, ao meu ver, é uma técnica que pode ser muito boa, assim, porque você consegue escrever um texto sem fazer utilização de qualquer palavra, né? Porque só de olhar o cãozinho que tá assim, o gatinho, já diz, ó, ele é vulnerável, ele precisa de você e tudo mais, sem precisar alguém ter que propriamente dizer isso, né? Às vezes tem essa questão do olhar, né, que você falou, mas também tem essa questão do texto que você está contando, né? Eu acho que as duas coisas, por exemplo, é, eu sei que agora eu vou viajar um pouco mais, um pouco mais distante, né, do que é a animação da OSC, mas, por exemplo, tem aquele, eu lembrei agora, não sei se vocês jogaram aquele jogo Detroit Become Human. Eu sei que tem uma cena lá que você tá controlando a, uma personagem que é uma androide que, que, que enfim, ela cuida de uma criança lá, né? Eu não vou entrar muito detalhe, se alguém quiser jogar, eu não vou dar spoiler. Ah, Mas, a ah, loirinha. Que, isso. ok. E daí tem um momento que você encontra uma arma na casa, né? Não é exatamente o que acontece na animação, mas vamos pensar que aquilo não fosse um jogo, fosse uma animação. Pensando do ponto de vista narrativo e tudo mais, quando as coisas começam a acontecer, cenas meio tensas e complicadas que o personagem se vê numa situação oprimida, saber que existe uma arma faz o espectador pensar em diversos detalhes, né? A cena, digamos, do androide sendo agredido, sabendo que tem uma arma, é uma cena X, e se você não souber que tem uma arma, é uma cena Y, né? Então tem essa questão de que você falou, né? Você comentou ali, né? Saber o que mostrar, né? Se você mostra algo, até tem uma regra do cinema, né? Se você mostra algo, você tem que fazer esse algo ser utilizado, né? E por que mostrar algo, né? Então, de repente, não necessariamente
Como é que eu posso dizer? Eu tô quase me contradizendo, né? É sim a visão do espectador, mas você pode induzir ele a pensar coisas, né? Você pode colocar um item, um artefato, alguma coisa que ele vai ficar pensando, ó, tem aquilo lá, né? É meio que. Você fala manipulando as cenas um pouco também. De certa forma, até é assim. Acho que até o exemplo esquisito da fofoca vai servir de um jeito menos dramático, assim. É, é como se eu falasse pra você assim. Sabe a fulano? Guarda isso que eu vou te falar depois, mas ó, é importante que você saiba do fulano isso. Porque, ó, daí você conta toda a história, daí você fala, lembra que eu te falei do fulano? Então, é mais ou menos isso. É meio incomum explicar animação através de fofoca, né? Mas é mais ou menos essa lógica. Você coloca uma ideia ali, né? Em termos de roteiro, eles chamam de foreshadowing, né? Mas você coloca ali alguma coisa pra depois você relembrar, né? É que às vezes. Eu sei que no caso da Oscar não precisa ter tanta profundidade, né? Mas pensando em animação de forma geral, às vezes você é mais interessante você ir contando as coisas, colocando pouquinho de pouquinho na história, pra daí você fazer a virada de trama, do que simplesmente fazer a virada de trama, né? Outro exemplo, eu que sou fã de Dragon Ball, né? Na segunda temporada do Dragon Ball Z, o Vegeta fica maluco lá com a história do Super Saiyajin. E toda hora ele fala assim: Nossa, agora eu sou o Super Saiyajin. Nossa, agora o Kakaroto é o Super Saiyajin. E fica com esse negócio assim. E você fica. Mas o que que é Super Saiyajin? O que que é isso, né? E a história vai evoluindo. Você fica falando: Será que o cara é que não é? E quando acontece o evento dele se transformar ali e tudo mais, você entende. Você não precisa de uma explicação super rebuscada, assim, sabe? Porque as pessoas explicaram de pouquinho em pouquinho pra você ali ao longo da trama. E quando acontece o evento que você já meio que deu a ideia que iria acontecer, fica mais fácil pra você entender, né? Por exemplo, o que já aconteceu em Harry Potter. O pessoal falava muito sobre o Voldemort no começo, deve ser assim, meu Deus, quem é o Voldemort? E aí eles explicam de pouquinho em pouquinho qual que é a história dele, o que que é, pra depois introduzir ele lá pra falar, olha, ele é esse daqui. Sim, exatamente. É exatamente Ah, isso. Você vai. Eles chamam, né, em roteiro esse negócio de foreshadowing, né? Que hum. acho que em português seria o quê? Seria sombrear previamente? Eu não sei. Eu vou traduzir isso. Vamos lá, vamos pegar um Google Tradutor aqui e eu vou. Eu acho que seria algo de nas sombras, né? Porque, tipo, não é algo que é exposto, não é algo que eles. Tipo, nossa, quem é Voldemort? Não, Voldemort, ele é tananana, e tem toda uma explicação. Não, eles dão. Não é algo focado, eles apenas soltam algumas informações que quando ele aparece, você já sabe assim mais ou menos, sabe? Junta os pontos. Pelo menos seria algo assim, eu acho. Sim, sim. Eu traduzi Sim. isso. Eu traduzi, a tradução do Google veio uma tradução que é bem. Chamou de pré-sombra. Pré-sombra. Mas acho que ninguém vai usar esse termo. Pré-sombra. Mas é isso mesmo que É, você falou. Fazer uma pré-sombra na animação. É. É isso mesmo. Acho que ele dá essa ideia primeiro, né, pra você ter. Mas tem uns problemas com isso. Você dá uma ideia primeiro do que pode ser, pra daí você já deixar a tua audiência preparada. O problema de foreshadowing é meio exagerado. É, a gente tem que ter cuidado com a imaginação do nosso espectador. Porque dependendo do foreshadowing que você dá, você cria uma expectativa inalcançável para o espectador, e daí quando ele vê o que que é o monstro, o que que é a criatura que você trouxe e não é aquilo que ele imaginava, pode ser uma decepção, uma frustração, né? Então é um elemento de animação ali que tem que ter cuidado para não fazer pra não ser um baita tiro no pé, né? Eu acho que isso também vai pra. Apesar que a gente tá falando muito, mas vai um pouco também pra games também, né? Quando você coloca, ó, às vezes, esses tipo de informações no roteiro.
E acaba depois você falando, ah, é porque você pode usar poder de tal, e aí quando você vai lá usar o poder de tal, ele nem é tanto assim. Assim, sei lá, sabe, quando você tem, tipo, esses objetivos que você carrega, daí você atinge finalmente, mas às vezes não é tão assim. Sim, sim, não, sim. Essa questão realmente, ó, esse é o poder definitivo. Se você um dia aprender esse poder, ele vai resolver todos os problemas. E daí você adquire o poder, ele até, sei lá, pode resolver problemas, mas você não sente que ele é tudo isso, assim, realmente é uma frustração. Você vê também essa questão de gerar expectativa, né? Com marketing de jogo, né? Tem muito jogo que foi consertado depois e tudo mais, mas tem muito jogo que fez promessas gigantescas. Eu não joguei de novo, né? Joguei algumas vezes, mas o No Man's Sky, né? É um exemplo, né? Que foi prometido muito e quando foi lançado, longe de ser um jogo ruim, mas ele não era a expectativa, né? O pessoal critica, em termos de filmes, assim, critica muito aquele diretor, o J.J. Abrams, né? Por causa do conceito dele de Mystery Box, né? Ele faz um foreshadowing que é um mistério, porque você fica, meu Deus do céu, o que que é esse mistério? E, e daí no final não é tudo aquilo que você esperava. É porque no final das contas, eu acho que tem um risco enorme quando você brinca com a imaginação das pessoas. Quando você fala assim, é a pior coisa que você já pode ter imaginado, vamos supor isso. A pior coisa pra mim é um, pra Kátia é outro, pra Gigi é outro, pro Saif é outro. E daí, se, por exemplo, a pior coisa que se pode imaginar pra Gigi é, é muito mais terrível do que, por exemplo, o que eu posso imaginar que é a pior coisa possível. E daí, no, sei lá, filme, animação, aparece uma coisa que é mais próxima de mim, é certeza que ela vai se frustrar. Fala assim, não, isso aí não é nem de longe a pior coisa que eu já vi, né? Então, é uma questão de saber trabalhar essa questão, né? Eu queria perguntar uma coisa, sobre roteirização de animação. Você tem alguma dica pra falar assim de alguns pontos que são importantes ter numa animação, tipo quando a gente tá fazendo essa, vou falar assim, essa linha do tempo, tem tipo, porque eu já vi que tem algumas regras, às vezes as pessoas falam, né, pra você criar uma boa estrutura assim de roteiro. Mas tem algumas dicas, tipo, pra sempre, tipo, não sempre, né? Mas a maior parte do tempo dá certo, tipo, uma coisa assim que você fala, ah, se você seguir esse espaço aqui, independente da história que você tá criando, vai dar tudo certo. Porque, por exemplo, quando é porque agora eu faço meio que uma mesclagem, não só animação e não só, entre aspas, game, porque eu gosto de mesclar, eu gosto de jogo visual novel, e é legal porque eu posso misturar os dois, um pouquinho de cada. E às vezes o que eu sinto é que a história ela vai muito bem no começo, daí eu consigo até o final, mas o meio pro final eu me perco muito em como eu termino aquilo, como que eu vou pra aquela parte, sabe? De tá, agora eu faço o quê pra me ir pra esse final aqui? Eu não sei, em algum momento eu sempre me perco muito na história. Eu não sei se teria, tipo, alguma dica pra isso também. Tem várias aqui, eu tô até procurando uma imagem que, que tem várias coisas, né, que vão interferir nessa questão do, do personagem e da história inteira, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, que se eu achar, fica bem mais tranquilo pra mim explicar. Então, eu vou explicar meio que falando aqui, meio que até rabiscando aqui, se for o caso. Mas tem algumas questões, assim, né? Vocês já viram. Eu vou até ver aqui se tem na internet. Já ouviram falar de um livro chamado Story, do Robert McKee? Deixa eu ver aqui. Sei ainda não. Story, substância, estrutura, estilo e os princípios. Do que mesmo? Os princípios do roteiro.
o que é interessante, cara, que ele trata ali no. Vocês vão achar, vocês vão achar interessante isso. É, o que é muito interessante do livro dele? Ele diz que quando a gente está fazendo um roteiro, deixa eu pegar o novo aqui, a gente não está simplesmente fazendo um roteiro, a gente está fazendo um contrato. Essa aqui é a parada mais. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, foi o tipo, o. Assim, né? A gente está fazendo um contrato entre, né, entre duas partes, né, o autor e o espectador. O, o espectador quer um bom conteúdo para ele consumir. Ele quer algo que ele goste. E o autor também, quer que a pessoa consuma a obra dele, né? E qual que é o elemento chave desse contrato, né? Você já deve ter ouvido falar. É uma palavra que eu acho meio complicada, porque eu não sei nem se estou escrevendo certo isso aqui, não é? Descrença. Depois eu faço uma correção ortográfica, deixa eu só ver aqui. É, tá certo. É com S, né? Isso. Hum, É a suspensão de descrença, que é o elemento chave aqui do contrato. O que é suspensão de descrença? É um nome meio ruim, que eu acho, assim, mas ele vai. O que é? É você passar a acreditar. Ou seja, o autor quer que você acredite na veracidade desse universo que ele está criando, né? E como que ele vai fazer isso? O que o espectador pede? O espectador pede que hajam regras que criam a coerência interna. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor aqui que tem uma série de TV que você está produzindo e nessa série tem dragões. E esses dragões, você representa eles como criaturas ferais. São criaturas, são feras, são como animais silvestres perigosos. Você definiu isso. Aí avança alguns episódios e você entra numa sala e tá os dragões fazendo a contabilidade do reino. A partir desse momento, né, a não ser que seja, ó, sei lá, uma série de comédia, mas vamos supor que não é uma série de comédia, não era pra pessoa rir disso. Você criou um problema de coerência interna que você quebrou uma regra. Você disse primeiro, os dragões são assim. E daí, a partir do momento, você fez os dragões serem de outro jeito. Isso realmente é um problema. É uma questão de quebra de coerência, né? Tá. Aonde mais que a gente tem numa animação, num roteiro, a, a- essa questão que pode acontecer? Eu vou pegar um livro aqui, eu vou achar ele. E não é difícil encontrar ele, mas eu vou. Deixa eu ver. Heather. Porque ele é um livro de design de personagens que eu acho que é meu livro favorito. Deixa eu ver aqui se eu acho ele numa situação mais interessante para mostrar aqui. Tá? Deixa eu só ver aqui, que daí eu já vejo e já indico também para vocês. Ah, já tá até na página minha favorita aqui. Esse aqui, deixa eu até marcar a página aqui, que é o página 26. Mas vamos subir. Livro é esse aqui, ó.
Better Game Characters by Design, a Psychological Approach. O que que tem de tão da hora nesse livro? Tem muita coisa. Tem muita coisa e eu acho que isso aqui vai ser, pra quem gosta de escrever história e roteiro, vai ser algo que vai. E tem muita coisa aqui muito interessante pra trás aqui, que eu vou ser até meio injusto com o livro, né, que já tá terminando o nosso horário, mas deixa eu só chegar lá, na 26. Qual é o nome mesmo? Aqui, ó. Better Game Characters by Design, a Psychological Approach. Lá na página, deixa eu achar aqui. Nossa, eu desci demais Só aqui. vai. Aí, aqui, ó. Isso aqui é muito legal, é muito da hora. Vocês estão vendo aqui que tem um diagrama, né? Um diagrama que tem várias células. Aí aqui tem, ó, dominante, submisso, hostil e amigável, né? E tem várias células aqui, né? Para ficar fácil, né? Vamos pensar que cada célula é um arquétipo, é um tipo de personalidade. A pessoa que é dominante e mais pro lado do hostil, ela tende a ser egoísta, arrogante, mandona, meio ditador, meio querendo ser meio desconectado também. Fica aqui. E tem outra questão aqui. Isso aqui é tão legal, porque, ó, o que ensina nesse livro em grandes partes aqui, né? Diz o seguinte: personagens mais dominantes vão ocupar mais espaço, ou seja, eles ocupam mais espaço. Personagens mais submissos ocupam menos espaço, né? Personagens mais amigáveis têm os membros mais relaxados. Personagens mais hostis, os membros mais tensos, tá? Isso que já é. Só de você, digamos, ter isso aqui em mente, você consegue desenhar um personagem e dizer qual que é a personalidade dele sem escrever nada, só pensando nisso, né? A gente pode até fazer um teste rápido aqui, ó, né? Eu vou desenhar um personagem dominante. Ó, não tem nem rosto. Mas ele ocupa muito espaço, né? E um personagem aqui, ó. Que ele é assim, ó. Só de fazer isso você consegue explicar muita coisa sem dizer nada. Aí o que que mais. Eu vou até fazer um negócio aqui. O que que mais dá pra usar esse diagrama aqui que acho que é o mais legal? Aí, isso aqui eu achei, quando eu li nesse livro aqui, eu falei, meu Deus, esse é o verdadeiro pulo do gato. Ó, tem aqui o diagrama. O que que você pode fazer? Você pode fazer um mapa dos teus personagens para você ter essa coerência dentro do roteiro. Vamos supor que o personagem vermelho tem essa personalidade e o personagem azul tem essa personalidade. Quando eles estiverem conversando, você tem uma ideia do que pode acontecer. Esse personagem aqui embaixo, né? Esse aqui, o azul, ele dificilmente vai chegar para esse personagem aqui no momento de conflito entre os dois e falar assim: olha, se cale, não quero mais ouvir você. Para com isso. Não vai acontecer isso. Esse personagem pode ser confrontado por esse, e se ele se sentir mal, nesse caso aqui, ó, ele vai acabar obedecendo, ele não tem escolha, ele vai obedecer, ele vai se curvar, ele vai se submeter ao que esse aqui falar. A gente pode tentar pegar outro aqui pra analisar, né? Esse aqui, ó, que ele é mais hostil. Ele é inibido, ele é autoderrotista, ele se pune, ele não consegue se ajudar. Ele, por ser mais hostil, talvez não obedeça, mas ele não vai confrontar. Ele provavelmente vai fugir. Ele vai tentar fazer outras coisas. Esse aqui, por exemplo, ó, que é um pouquinho mais dominante, ele vai pensar em se rebelar. Ele vai ficar se sentir ressentido e ele vai tentar brooding, ele vai tentar encontrar outros como ele para ver se resolve esse problema. Ele não vai confrontar diretamente.
Ele não tem essa, essa, esse comportamento de querer confrontar ele, né? Então, ter um diagrama desse, colocar os personagens corretos no mapa. É óbvio que é possível que você conte uma história, não é incomum. É possível que você conte uma história que um personagem começa em um ponto e vai até outro ponto. É normal isso. É o arco do personagem, é algo que acontece, que costuma ser utilizado. Mas esse tipo de diagrama combinado de repente com aquele modelo de roteiro lá do que a gente pode conversar depois, né, dos três atos do Sid Field, de repente até a jornada do herói, né? Você consegue fazer algumas coisas bem interessantes, né? E voltando, né? Tudo objetivo disso é que você consiga formular um bom contrato. Então, às vezes, antes do roteiro em si, você ter um contrato ali, ele vai te ajudar no roteiro. Que você vai ter caminhos possíveis ali, né? Porque qual que é um dos problemas que eu vejo comuns em roteiros? É que às vezes a gente. É meio difícil não fazer isso. A gente projeta a gente mesmo no personagem. Só que, digamos assim, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou, digamos assim. É, eu sou uma pessoa que é mais indulgente, perdoa mais. Aí eu tenho um vilão que eu tô construindo que ele não é assim. Aí eu acabo tendo a tendência de querer que ele perdoe todo mundo, porque eu sou assim. Então, essa é uma grande questão. Essa é a grande questão de você conseguir colocar o teu personagem ali no, dentro dessa célula, dentro desse arquétipo e não conseguir fazer ele ter a vida própria e de certa forma até entre aspas, é meio esquisito que eu vou falar, a liberdade de escolha dele. Por que que é meio esquisito? Porque de novo, a liberdade de escolha, infelizmente, vai estar dentro do quadradinho dele, né? Esse cara aqui não vai dar um tapão nesse daqui e falar, fique quieto. Ele não faz parte da natureza dele. Não sei se era mais ou menos isso que você pensava quando disse alguma dica. Ah, na verdade, qualquer dica tá bom. Na verdade, pra mim, tudo acrescenta. Pra mim tá ótimo. Mas eu vou falar pra você que isso é bem interessante, essa parte de falar sobre. É difícil escrever, às vezes, algum personagem que vai tomar, às vezes, atitude que a gente não tomaria. Porque você fica assim de. Ai, como que eu vou fazer esse cara fazer isso se eu não quero fazer isso? Entendeu? Eu nunca faria isso. Então que às vezes, pra criar, você fica tipo assim, ah, não, eu não vou criar, porque ele vai ser um cuzão e eu não quero criar uma pessoa ruim. Às vezes tem isso, mas eu entendo. Mas é interessante, na verdade, até ter um espectro assim, porque acaba pra não fugir tanto da onde você tem que ir com o seu personagem, e qual seriam as respostas, quais seriam as atitudes, o que ele faria ou não faria. Ou até qual desenvolvimento você quer dar pro personagem, né? De talvez ele era uma pessoa boa no começo, acabou virando um vilão, ou era um vilão e acabou virando um mocinho no final das contas. Tem até isso também, né? Sim, Desenvolvimento do personagem com o tempo. sim, e tem uma coisa aqui que eu vou subverter a situação. Por incrível que pareça, aqui ele sendo egoísta, arrogante, mandão, desconectado e meio ditador, não significa que ele tem que ser um vilão, né? Você pode fazer. É meio disruptivo também, mas você pode fazer os opostos. Você pode pegar e realmente fazer um vilão que é admirável, que é sociável, né? Que pensa nos outros e tudo mais. Na verdade, você pode fazer, entre aspas, um vilão amigável. É meio esquisito isso. Aqui, eu entendi o que você quis dizer, né? De fazer essa Você curva. falou anti-herói, no É, caso. Não. sim, Ah, sim. você pode trabalhar assim com uma personalidade que não seria muito adequada. E isso pode ser até o molho da história, assim, né? Eu acho que até esses personagens, não diria nesse nível aqui, né?
Mas eu diria que nesse nível de mais hostil, assim, tem bastante gente que cria esse personagem que você falou, né? Tipo anti-herói. O Wolverine tá muito mais pro lado do hostil, né? Sim. Do que do. Acho que daí o personagem tem que ser criado com bastante carisma. Sim, sim. É, e aqui a gente encontra até. Eu falei de Dragon Ball, né? Aqui, ó, personagem que tá sempre perdoando, que tem pena, que. E tudo mais. O Goku é assim, ele sempre vai perdoar o inimigo lá, não importa o que o inimigo faça, né? Então. Aqui é bem interessante. Eu não digo que o Akira Toriyama usou esse tipo de diagrama, mas ele entendeu que o personagem dele é desse jeito. O espectador chega a ficar irritado, mas ele sabe que o espectador não perde, não deixa de acreditar na história porque sabe, não, ele faz isso mesmo, né? Hum. Mas então tá, pessoal. Eu acho que esse traços e manchas aí foi interessante. A gente analisou ali a animação da Gigi. Fizemos contribuições aqui, espero que ajude também. Se vocês quiserem, no próximo também analisar a obra de algum de vocês também, vocês podem trazer, tranquilo, né? É, queria agradecer a presença de vocês, as contribuições de vocês são sempre muito legais. Lembrar que eu gravei, né? E a gente vai subir para o YouTube também. E qualquer coisa, né? Tem ali os nossos canais de sugestões e dúvidas. E só para repetir, né, que eu falei no começo, né, vai ter uma live dia 27 e dia 28, duas lives, né, sobre precificação de produtos de animação, né? Então, já fica o convite para vocês vão receber avisos ali, né? Vai ser no YouTube do Anima Game e qualquer coisa é só entrar em contato, pessoal. Então, abração para vocês e até mais. Boa É, noite. boa Tchau, noite, gente. tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.